Essa questão do dia 8 de abril, da prova de 2021/1 da UBR, e ela merece ser analisada ou resolvida antes por causa da peculiaridade do assunto. Ela fala sobre a questão do aprendizado de máquina, que não é um tema comum no ensino médio, mas que cada vez mais importante nas áreas de automação e robótica. Então, esse é um tipo de questão que merece cuidado por causa do grande texto que tem envolvido e do que de fato está sendo solicitado, mas vale dar uma lida no texto, onde fala sobre os robôs assistentes em lojas virtuais, como Amazon, Submarino e outras, que na verdade nada mais são do que aplicativos que conversam contigo através de mensagem de texto, resolvendo alguns problemas ou ajudando a resolver alguns problemas e encaminhando vocês. Isso hoje até no WhatsApp existe, assistentes robôs que te lembram eventualmente de resolver alguma coisa, ou te encaminham para algum setor de atendimento ou coisa do gênero, de acordo com o tipo de serviço. Mas o que está se falando aqui depois é que essas ferramentas estão sendo usadas cada vez mais no meio industrial. E aí se fala sobre justamente essas técnicas chamadas de machine learning, ou aprendizado de máquina, que tem a ver com softwares que aprendem com o tempo e acabam resolvendo problemas em função desse aprendizado. Então existe uma série de técnicas que está associada à inteligência artificial e que fala aqui a respeito justamente disso, que a utilização de máquinas inteligentes é recomendada para empresas que utilizam Lean Manufacturing, que a gente pode chamar de produção enxuta, ou seja, trabalhar com uma produção eficiente, com o mínimo de material e equipamentos necessários para fazer essa produção, essa fabricação de peças, de componentes, de objetos. Por causa da questão do autocontrole de qualidade, uma vez resolvida a questão do aprendizado, identificação de falhas durante o processo de fabricação e assim vai. O que fala aqui é que o machine learning também pode ser usado para otimizar, para organizar a produção em função das vendas diretas, ou seja, uma fábrica que tem um site de venda direta ao consumidor ou que use o marketplace de outras, como a própria Amazon eu estava comentando antes, ele pode receber os pedidos de forma automatizada e organizar os pedidos de fabricação de acordo com os pedidos dos clientes. Então, isso aí é uma série de elementos nos quais tem a estampa do aprendizado de máquina nesses sistemas cada vez mais espertos. Mas isso aí tudo é uma discussão a respeito de como o machine learning pode ser utilizado. O que complica esta questão, infelizmente, é a última frase, que é justamente quem pede. Porque coloca que, considerando a necessidade de incorporar em um sistema computacional a capacidade de classificação em domínios complexos, e sabendo que existem diversas técnicas de inteligência computacional barra artificial que possibilitam isso, a técnica de inteligência artificial mais indicada neste contexto ou seja, essa única frase é que contém o que está sendo solicitado na questão como um todo. O texto acima é uma introdução que não te traz nenhuma pista a respeito e ainda por cima exigiria a pessoa conhecer por alto o que seriam essas técnicas, pelo menos. Quando fala em classificação em domínios complexos, significa o seguinte, que nós temos vários elementos, vários dados que teriam que ser analisados para identificar se um determinado elemento, um determinado objeto é de um tipo ou de outro tipo. Por exemplo, identificar uma flor a partir de uma descrição dos componentes que essa flor tem, cor, tipo de pétala, etc. Esse é um problema clássico da inteligência artificial. Ou identificar um tipo de objeto, um tipo de fruta e saber se essa fruta está em condições ou não. Então, precisaria determinar a partir da forma da fruta, da cor, da presença ou não de manchas na casca da fruta e assim por diante. É um problema bastante comum, inclusive, e cada vez mais importante para poder automatizar esses processos de seleção e escolha das frutas.
Então aí temos algumas técnicas. Na dúvida, a gente tem que olhar o que dizem as questões. Tá? Então, a primeira opção seria a ACO, ou seja, otimização de colônias de formigas, Ant Colony Optimization. A segunda seria PSO, de Particle Swarm Optimization, ou seja, otimização por enxame de partículas. Essas duas a gente poderia tentar descartar porque ela não visa classificar, ou seja, dizer quem é A ou B ou C, qual é o tipo daquele sujeito que está sendo analisado, mas sim são mais voltadas para otimização. O que quer dizer otimização? É tentar achar a melhor solução possível. Por exemplo, o Ant Colony Optimization, a ideia dele é localizar qual seria o melhor caminho em uma rede a ser percorrida. Por exemplo, coisas como Google Maps e outros do gênero. Então, eu descartaria logo de cara este aqui. E o PSO, que é essa do enxame de partículas, também é um problema de otimização, mas nesse caso mais voltado para tentar achar o ponto ótimo de operação de algum sistema. Então, eu tenho várias possibilidades, vários parâmetros que podem ser ajustados para eu trabalhar com um ponto ótimo, e ponto ótimo seria, por exemplo, maior produtividade ou maior velocidade. A gente tem que escolher qual seria o ponto ótimo, o que seria nossa definição de ótimo. E o PSO analisaria essas técnicas, procurando descobrir qual seria a mais eficiente. Então, eu também descartaria. Sobram 3. E aí, dessas 3, se eu quiser dar um chute educado, ou seja, eu não tenho mais informações a respeito, eu ficaria, então, com um trio, reduzindo aí de 5 para 3 possibilidades. Mas, eu ainda posso reduzir um pouco mais isso. Por uma única sentença ali, domínios complexos. O que quer dizer isso? Que eu tenho um monte de parâmetros, vários parâmetros, eles se combinam de formas bem difíceis e que não seriam facilmente predizíveis. Então, coisas como árvore de decisão, que seria justamente uma técnica básica de programação, ou seja, eu vou ter uma série de testes e esses testes vão me levar a uma saída, a uma conclusão, elas não seriam muito adequadas para isso, sem contar que elas teriam que ser depois elas não são tão flexíveis quanto poderia ser para trabalhar com outras técnicas ou outros conjuntos de dados. Sobrariam então lógica nebulosa e redes artificiais. Dessas duas, a que gera mais moda hoje, claro, são as redes neurais, embora a lógica nebulosa seja muito utilizada, porém, a lógica nebulosa é muito usada para classificação, como o nome diz lá, não é nebuloso de nublado, mas sim de confuso. Tanto é que em inglês é fuzzy logic que se fala. Ou seja, é para aquelas situações em que não há uma clareza sobre o que seria uma determinada classificação, um determinado adjetivo. Por exemplo, o que é quente, o que é frio, no caso da água para um banho. Então, esse seria o domínio da lógica nebulosa. Então, eu descartaria, se eu tivesse que chutar entre as duas, eu descartaria este aqui e ficaria com redes neurais artificiais, que esse sim é um tipo de aplicação de IA muito utilizado para classificação e muito utilizado para classificação complexa, por exemplo, de identificar um algarismo na escrita. Então, tem muitas máquinas utilizadas nos correios para identificação de CEP a partir do manuscrito, numa carta. De identificação de rostos e todo o resto é onde se usaria mais. Olhando no gabarito, de fato esta é a resposta correta. E cuidem que ela é uma questão importante, porque ela vale 5 pontos. Eu não acho ela muito justa nesse sentido, de que teria que se estudar um pouco mais do que teria no ensino médio. Foge um pouco do escopo da OBR. Porém, ela está relacionada justamente às questões de robótica, de automação. Então, ela é possível que apareça pelo menos uma dessas em cada prova. Olhando a outra, ela erroneamente dá a entender que também tem a ver com essa história de entender
inteligência artificial, no caso redes neurais e tudo mais. Mas no fundo, ela é uma questão de matemática. Vejam vocês o que diz aqui. O modelo de rede neural foi implementado de forma que, para classificar se um objeto pertence ou não a uma única classe, ou seja, se o objeto é de um determinado tipo, de outro, são necessários 4 parâmetros. Então, quer dizer que eu preciso de 4 dados a respeito de um objeto para saber se ele pertence ou não, se ele é ou não é de um determinado tipo. Se eu quiser diferenciar entre 2 tipos, eu vou dobrar o número de parâmetros e assim por diante. O que ele quer saber é qual é o número máximo de classes que podemos colocar de modo que a quantidade de parâmetros não ultrapasse 3.000. Já teve um problema parecido em outros vídeos, vocês podem dar uma olhada lá, onde a gente tem que identificar qual seria a maior quantidade de tipos, né, no caso, ou quantos elementos, ou quantos dias, no caso da outra questão, era quantos dias até que o número de robôs fosse X. E aqui o problema é mais ou menos parecido. Vamos ver o seguinte, se para uma a gente tem 4, um tipo, são 4 parâmetros, para 2 dobra, para 3 dobra de novo, para 4 dobra de novo, para 5 dobra de novo. Então, vocês estão percebendo aqui que existe um padrão que eu tenho, na verdade, uma multiplicação por 2, por 2, por 2, por 2. É o mesmo problema de potência de 2 que a gente tinha naquela outra questão de quantos dias até os robôs chegarem naquele limite. Aqui, a diferença é que as potências de 2 não são tão óbvias, uma vez que para 1 a gente já começa com 4, para 2 com 8. Mas se a gente parar para observar, aqui eu tenho 2 na 2, aqui eu tenho 2 na 3, aqui eu tenho 2 na 4, aqui eu tenho 2 na 5, aqui eu tenho 2 na 6. Ou seja, isso aqui nos remete a um padrão que seria o de 2 na tipo mais 1. Ou seja, quando a gente tem, por exemplo, 2 tipos, então 2 mais 1 dá 3, 2 na 3 dá 8. Tá percebendo? Quando a gente tem 5 tipos, a gente tem 2 na 5 mais 1, 2 na 6, 64. E assim por diante. Então aqui eu tenho como saber qual seria a potência que chegaria próxima dos 3.000, mas não passaria dos 3.000. Se eu não estou enxergando isso, não tem nenhum problema. Basta ir fazendo, continuando, até que a gente chegue no número mais próximo dos 3.000, que não o ultrapasse. Então veja, eu tenho aqui 128, eu tenho 256, essas potências de 2 aparecem muito em questões, porque elas estão relacionadas justamente à área de computação. 512, 1024 e 2048. Vejam que a próxima potência já vai ser 4.096 e não pode ultrapassar 3.000. Então a gente já sabe que este está fora. Resta então este sujeito aqui. Da mesma maneira, poderia ter feito também aqui, ó, 2 na tipo mais 1. Se a gente pensar que 2 na 10 é 1024, é um valor bastante comum, então até a memorização desse sujeito, dessa potência, seria importante. Então imagine assim que 2 na 10 é 1024, 2 na 11 seria 2048. Então, isso implica o quê? Que tipo mais 1 igual a 11. Jogando um lá para o outro lado, eu conseguiria enxergar a solução. Ou seja, a solução seria ter 10. Né? Essa questão, apesar de simples, ela é meio
manhosa, né? Ela tem umas manhas para resolver e ela vale 5 pontos, observem vocês, ela é uma questão bastante valiosa. Então essas duas questões aí, elas estão tratando da área de machine learning, inteligência artificial, aqui redes neurais, mas observem, eu procurei deixar essa aqui como uma questãozinha de matemática para ver que às vezes é a questão de prestar um pouco de atenção sobre o que está sendo pedido e sobre os dados que estão sendo colocados. É muito de interpretação dos textos. Então eu quis balancear esse dia, porque essa primeira aqui ela não é uma coisa tão óbvia, né? Exigiria algum estudinho, mas eu espero que agora as questões estejam um pouquinho mais esclarecidas.